estou aqui com a Ludmila Barrosan para a gente conversar a respeito da confirmação do caso de febre maculosa em São João da Boa Vista. Já vou dar boa tarde para a Ludmila, seja bem-vinda aqui de volta à TV Notícias, Ludmila. Obrigada, Fabiana, depois de tanto tempo. Pois é, não, agora vamos mudar a pauta, não vamos falar sobre Covid, vamos falar sobre febre maculosa. São João da Boa Vista confirmou, né, ontem, pela vigilância epidemiológica, esse caso de febre maculosa, né? Paciente, uma criança aí de 2 anos, moradora do bairro Parque Jequitibás. O caso foi notificado pela mãe da criança, que encontrou aí 3 carrapatos no corpinho durante o banho, no dia 13 de setembro. 2 dias depois, a criança apresentou sintomas de febre e dores musculares. Ela foi encaminhada à UPA, foi medicada e aí passou por uma série de exames. O exame realizado no início de outubro confirmou aí a infecção. A mãe da paciente, que não saiu de São João da Boa Vista, antes do início dos sintomas, né, disse que a criança brincava ali no pasto em frente à casa. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre esse caso que acabou de ser confirmado, né, sobre os cuidados que essa mãe teve, sobre agir rápido e o que a cidade agora toma como, né, cuidados também preventivos com relação aí à febre maculosa, né? Isso. Então, a gente gostaria de esclarecer que a criança, primeira coisa, né, que ela passa bem, que é a notícia mais importante, ela teve os primeiros sintomas lá em setembro. A mãe, né, muito atenta, já levou para o atendimento, porque ela viu que a criança tinha tido carrapato no corpo e apresentou uma febre de início agudo, né, abrupto. A criança estava bem, de repente uma febre alta, já levou para o atendimento e aí a gente já entende que é um critério de suspeito de febre maculosa, já iniciou o tratamento, já foi notificada e já coletou a primeira amostra do exame, né? Importante essa informação, que para diagnóstico da febre maculosa precisa de 2 amostras de sorologia. Então, a primeira é colhida na primeira oportunidade, ou seja, no primeiro atendimento, a segunda 15 dias após a primeira, né? De 15 a 60 dias, mas a gente colhe logo depois de 15 dias. E aí, o Adolfo Lutz, ele libera o resultado das 2 amostras juntas. A gente nunca tem o resultado da primeira, porque um exame não quer dizer nada. Então, precisa comparar os 2 para depois soltar o resultado e a gente faz as conclusões se é um caso descartado ou se é um caso confirmado, né? Nesse caso, foi confirmado porque a sorologia mudou de uma para outra e aí a gente concluiu caso com critério, com sorologia positiva confirmado, né? Importante que a rede já está em alerta desde aqueles casos lá em Campinas, lá no primeiro semestre, né? Na época de férias de meio do ano, mais ou menos. Junho, né? Junho, teve notícias, a gente acompanhou todos esses casos, tivemos óbitos, exatamente, né? alguns casos de febre maculosa na região de Campinas e a nossa região aqui de São João da Boa Vista foi foi detectada ali, né, pelo Estado como uma região de risco para a febre maculosa, né? Então, vocês já vinham tomando uma série de atitudes ali desde então, né? O critério de suspeito de febre maculosa sempre é orientado aos serviços de saúde. Mesmo antes do ocorrido em Campinas, como é uma doença de notificação compulsória, todos os serviços são orientados e têm as informações. Com o ocorrido em Campinas, nós fizemos lá o alerta, né? Orientamos muito bem a rede, nossa, tanto pública quanto privada, relembramos os critérios dos suspeitos, a questão da coleta dos exames e tudo, e principalmente colocamos à disposição já no primeiro atendimento o antibiótico de escolha para o tratamento. Isso foi o diferencial para o sucesso desse caso e dos demais suspeitos que a gente atendeu, muitos, né, no decorrer desse tempo. As pessoas procuraram bastante o serviço de saúde com critério de suspeito, coletaram bastante exames. Talvez isso explique também, né, que realmente é isso. O Adolfo Lutz mandou até uma nota explicando a demora dos resultados, porque estava com muita demanda, né? Imagina, o estado inteiro só tem o Adolfo Lutz para fazer esses exames, que é o laboratório de referência em saúde pública. Então, os laudos demoraram aí esses meses para poder sair o resultado.
Mas, como em tudo na saúde pública e nas doenças infecto-contagiosas, a gente primeiro vê o paciente clinicamente, vê se é suspeito, já entra com tratamento adequado e aí o resultado não vai interferir tanto na conduta porque já foi feito tudo que precisava. Então, isso que é importante, né? O paciente foi bem atendido, Com certeza. No tempo oportuno e aí ficou bem, graças a Deus. Bom, nesse caso, vamos lá, vamos só lembrar, né, o pessoal de casa, febre maculosa, quando a gente fala de febre maculosa, a gente está falando daquela febre provocada, né, pela picada do carrapato, pela mordida do carrapato, enfim, que acaba transmitindo ali a doença também para outros mamíferos, por exemplo, uma capivara ali que acaba sendo um hospedeiro, né, e a gente, a culpa não é da capivara, vamos deixar isso bem claro, né, a partir de agora já esclarecido, né. Enfim, nesse caso, a mãe da criança, sabendo aí das suspeitas, dos casos de Campinas, da questão da nossa região, teve aí, né, também um alerta muito rápido, já viu, nossa, calma, tem picada de carrapato aqui, já alertou também o sistema de saúde. Essa atenção é importante? Muito importante. Essa atenção é importante. A tranquilidade em conduzir as coisas também é importante, porque essa mãe levou essa criança no momento muito oportuno, no momento certo, antes do agravamento dos sintomas, e ela se atentou ao fato de que a criança tinha carrapato aderido ao corpo 3 dias antes. E o período de incubação da doença é de 2 a 14 dias. Então, estava dentro do período, ele teve o carrapato e teve os iniciais sintomas, e essa mãe procurou atendimento no momento oportuno. Isso foi muito importante. Por que alguns casos não têm sucesso, né? Primeiro, porque é uma doença de potencial gravidade, com 60% de letalidade. Então, quanto antes for atendida, quanto antes for tratada, faz toda a diferença. E não esperar os sintomas se mostrarem mais claros, porque eles vão se agravar, né? Sem tratamento. Então, importante nessa primeira febre, dor no corpo e a presença do carrapato. Né? Não é qualquer febre, qualquer dor no corpo que é febre maculosa. E nem é porque eu peguei carrapato que eu sou suspeito de febre maculosa. Tem que ter as duas coisas juntas. O contato com o carrapato aderido ao corpo, mais os sintomas. Tá, agora vem aquela pergunta que todo mundo em casa está se fazendo. A criança, né, moradora ali do Parque de Jequitibás, está numa área que a gente tem capivara, por exemplo? Ali o Parque do Jequitibás, ele faz fundo com o Parque Linear, porque foi bem ali essa situação que a mãe relatou, que a criança fazia seus passeios ali, né? Que tem, na frente da FEOB, tem o parquinho verde, que tem grama, que tem terra, que enfim, a gente sabe que é um local de lazer das crianças mesmo, de costume ali da região. E tem uma comunicação com o Parque do Jequitibás que facilita o acesso, né? Então por isso as crianças vão ali passear no seu momento de lazer. E era ali nessa região que a mãe relata que a criança esteve, né? A gente não pode afirmar ainda, porque o Centro de Controle de Zoonose, controle de vetores, junto com o Estado, está fazendo o estudo da região, tá? Para ver se encontra o carrapato causador da febre maculosa e se encontrar, se ele está contaminado com a rickettsia que causa a febre maculosa. Lembrando, né, nessa oportunidade, que não são todos os carrapatos que são capazes de transmitir. O carrapato de cão e gato, ele é de uma espécie. E o carrapato da capivara e do cavalo, que é o amblioma, que a gente chama, na linguagem técnica, é o que transmite a febre maculosa. O amblioma, carrapato estrela, o miquim, né, que dependendo da fase que ele está do desenvolvimento. Então, precisa ter todos esses fatores. Bom, então aquela área está sob investigação. Está. Né? O pessoal da controle de vigilância, o pessoal da controle de zoonoses, enfim, o pessoal tem feito ali uma cobertura para investigar, de fato, se temos ali o carrapato, se temos a doença e aí a pergunta, né, aconteceu alguma coisa com as capivaras, porque a gente também quer saber, né? Não aconteceu. Não, as capivaras não adoecem, né, pela doença. E elas estão ali, elas estão tanto no lago, onde a gente é comum a caminhada, corrida, as crianças vão andar de bicicleta, quanto ali no Parque Linear, que também tem um lago, mas cercado, né? Isso que é importante.
Eu já tive muito questionamento assim, preciso parar de ir nesses locais? É um local de muito risco que a gente tem que evitar, isolar a área? Não, ainda não, né? Então, se eu for caminhar no lago onde tem capivara e possivelmente carrapato, porque tem grama, local propício para desenvolvimento de carrapato. Então, eu vou fazer verão, seco, né? Muito propício. Eu vou fazer minha caminhada, minha corrida, vou levar as crianças para andar de bicicleta e eu vou ficar na área reservada aos humanos, onde está acimentado, onde tem acesso, sem mato, né? Então, eu vou deixar ali naqueles lugares. Eu não vou terminar a corrida, por exemplo, e deitar na grama, né? Isso a gente não recomenda, porque nesta época, nessa grama seca, com a presença das capivaras ali muito próximo, esse é um comportamento de risco, tá? Então a gente pode frequentar, pode fazer o nosso lazer, mas não precisa aí entrar onde tem o mato, pular a cerca onde está segurando a capivara ali no espaço dela e separando dos espaços dos humanos, né? Então, esses comportamentos é que a gente precisa orientar. Respeitar o espaço da capivara e o espaço do humano, que está cercado, não é à toa, né? O uso de repelente funciona? Não está comprovado, mas pode ser que ajude. Pelo não? Pelo sim, pelo não. E assim, o que é mais recomendado? Fui nesse local, fiz a minha caminhada, as crianças brincaram no parquinho, tudo bem, férias, as crianças precisam desses momentos. Chega em casa, banho, inspeção no corpo, se encontrar algum carrapato aderido, já tira com os cuidados, que é colocar álcool, torcer com uma pinça, né? E descartar ele num local que ele não vá sair por aí e infestar a casa. Então, esse cuidado é o essencial. E aí ficar, né, atento para qualquer sintoma, né? Enfim, então, eu fui lá com meu filho, ou eu mesmo fui, fiz a minha caminhada, cheguei em casa, fui entrar no banho, encontrei um carrapato. Eu vou tirar o carrapato e vou observar. Se nos próximos 15 dias eu apresentar febre, eu vou procurar o serviço de saúde. Se eu só tive o carrapato e ficou tudo bem, eu não sou um suspeito, eu não tenho que correr, não tenho que tomar remédio e não vou ficar doente. Sem desespero. Exatamente. Sem desespero. Dá para aproveitar Natal, dá para aproveitar Ano Novo, dá para aproveitar férias, até porque todo o sistema de saúde está voltado aí e está em atenção desde junho. Sim. A Ludmila comentou que nós temos outros casos suspeitos, né? Ou seja, nós tivemos diversos casos. Outros casos, talvez, que a gente ainda vá ter respostas também, né? Isso. A gente sempre tem casos em andamento. A maioria deles já com resultado, mas o que eu também preciso lembrar? Lembra que são 2 amostras? Muitos casos a pessoa melhora, né? Vai no serviço, coleta a primeira e depois de 15 dias acaba desistindo de fazer a segunda amostra ou esquece, né? E aí a gente liga, convoca. É muito importante essa segunda coleta, porque senão a gente não tem resposta nem da primeira, né? E aí a gente acaba ficando sem investigar. saber. Não dá para investigar. Bom, então nesse momento, cautela. Não é um momento para medo, para pânico, é um momento só para atenção, para cuidados de saúde que a gente está acostumado, né? A questão da higiene, foi brincar no parque, muito frequentado, tem animais, acaba se sujando, chega em casa, toma banho, vê se tem carrapato, ok. E fica, né, em atenção. Tá tudo bem. Fica em alerta. E aí qualquer mudança no cenário, vamos supor que apareçam outros casos, a gente vai informando em tempo real, em tempo oportuno, com toda a clareza que a gente sempre fez, para que todos saibam como agir no momento certo. Informação é fundamental nesses casos, Ludmila. A gente já comprovou isso, né? Comprovamos isso na prática. Agradecer aqui sua participação. Muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, tá? Eu que agradeço, a equipe toda da TV União, todo mundo que está assistindo, pela atenção, e quero colocar aqui a vigilância, o Departamento de Saúde, os nossos serviços estão todos à disposição para qualquer dúvida. Não precisa ter medo de perguntar, achar que a pergunta é boba, que a gente já esclareceu, mas se ficou dúvida, por favor, nos procure, que a gente está aqui para isso, para esclarecer e deixar todo mundo tranquilo, para ter um Feliz Natal com muita paz e tranquilidade.
Então, nós estamos lá trabalhando, nossa equipe está preparada para responder as dúvidas e os serviços de atendimento também estão super preparados, alinhados, a medicação está em estoque adequado, tranquilo para atender todos os casos suspeitos que porventura forem acontecendo. Tá? Isso já nos dá uma tranquilidade. Inteira preparada, pode ficar tranquilo. Isso já nos dá uma tranquilidade, com toda certeza. Também saber, né, que a criança está bem. Enfim, Isso tá é o certo. principal. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada.